Imagine uma sala iluminada por lâmpadas fortes, paredes claras, sorrisos ensaiados e vozes afinadas para impressionar. Todos parecem inteiros, confiantes, brilhantes. Mas em algum lugar, por trás dessa cortina de luz, existe um espaço silencioso, abafado, onde nada é exibido, apenas guardado. Ali jaz a sombra. Não é apenas uma metáfora, não é apenas poesia. É a parte de cada ser humano que não encontra espaço no palco da vida pública. É o que se esconde quando a máscara precisa permanecer impecável. Carl Jung, o grande explorador da psique humana, escreveu: "A sombra é aquela personalidade oculta, reprimida e, por fim, inferior, que o ego consciente recusa reconhecer em si mesmo. E essa recusa não é um detalhe menor, mas um fenômeno universal. Cada sorriso pode estar guardando uma raiva não assumida. Cada gesto de generosidade pode esconder um orgulho secreto. Cada silêncio pode carregar um ressentimento sufocado. E quanto mais essa sombra é negada, mais poder ela ganha, até que começa a vazar nas frestas da vida cotidiana. Vivemos em uma era de exposição constante, onde cada detalhe da existência pode ser transformado em conteúdo. O corpo é moldado para caber em padrões digitais. A opinião é afiada para receber aplausos imediatos. Até mesmo a dor é publicada como moeda de engajamento. Mas quanto mais uma sociedade valoriza a imagem, mais suas sombras crescem nos bastidores. O inconsciente não desaparece só porque foi censurado. Ele se reorganiza, se recalcula, se infiltra. É nesse ponto que a frase de Jung ressoa como um aviso para o nosso tempo. Até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. Quantas vezes atribuímos ao acaso, ao azar, ao meu jeito de ser, aquilo que na verdade é apenas a sombra atuando em silêncio? Quantas carreiras ruíram porque alguém não conseguiu controlar um vício secreto? Quantos relacionamentos implodiram porque ciúmes não admitidos se transformaram em controle sufocante? Quantos sonhos foram sabotados porque, debaixo da ambição declarada, havia um medo inconsciente de falhar? A sombra não é uma ficção filosófica, é um fenômeno presente em cada gesto mal interpretado, em cada conflito familiar que nunca encontra paz, em cada decisão tomada sem saber ao certo porquê. Ela é, como Jung descreveu, o porão da alma. Um depósito de tudo o que foi considerado inaceitável, feio ou inadequado. Mas nesse depósito também estão forças criativas, potências não utilizadas, capacidades sufocadas pelo desejo de se adequar. O mundo moderno, com seu culto ao desempenho e à imagem, tornou-se um terreno fértil para sombras reprimidas. Pessoas que pregam compaixão, mas explodem em intolerância no trânsito. Líderes que discursam sobre ética, mas não resistem à tentação de manipular. Indivíduos que pregam autenticidade, mas vivem escondidos atrás de filtros e narrativas inventadas. A contradição não é exceção, é regra. Mas se a sombra é universal, a questão que se impõe é: o que fazemos com ela? Ignoramos como se fosse apenas uma falha do caráter? Ou aceitamos o convite perigoso de encará-la de frente? Jung foi claro: ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar a escuridão consciente. Isso significa que não basta aspirar a virtudes ou se cobrir de otimismo artificial. A verdadeira transformação nasce quando o indivíduo tem coragem de atravessar o túnel escuro de si mesmo. O drama de nossa época é justamente este. Fomos treinados para polir a superfície e esquecer a profundidade. Mas a sombra não aceita o esquecimento. Ela retorna como ansiedade, depressão, compulsão, vazio existencial. E retorna também como força social, nas multidões inflamadas pelo ódio, nas redes que amplificam ressentimentos, nas guerras culturais que não passam de projeções coletivas, daquilo que ninguém quer admitir em si. Assim, falar da sombra não é apenas falar do indivíduo, mas da condição humana. É falar da luta eterna entre o que mostramos e o que escondemos, entre o ideal que vendemos e a verdade que evitamos. A sombra é o espelho invertido que nos revela aquilo que menos queremos admitir. Que não somos feitos apenas de luz,
somos feitos também da noite. E talvez seja justamente nesse encontro entre claridade e escuridão que esteja a chave do autoconhecimento. Não a perfeição ilusória, mas a inteireza real. A sombra não é apenas um detalhe psicológico, mas um espelho partido que cada ser humano carrega dentro de si. Em cada caco desse espelho estão os fragmentos que recusamos reconhecer, mas que, ironicamente, ajudam a compor quem somos. A vida moderna, com suas vitrines incessantes, tornou-se especialista em polir apenas os pedaços que brilham, enquanto varre os fragmentos escuros para debaixo do tapete. Mas eles não desaparecem, apenas esperam o momento de cortar. Carl Jung advertiu que projetamos a sombra sobre os outros, quando não temos coragem de assumi-la em nós mesmos. E nada descreve melhor a era das redes sociais. O ódio despejado em comentários anônimos, as guerras de opiniões, o prazer quase viciante em destruir a reputação de alguém. Tudo isso é a sombra coletiva encontrando vazão. O indivíduo, incapaz de suportar a própria raiva, despeja-a no outro. A sociedade, incapaz de reconhecer suas falhas, cria inimigos externos para carregar o peso. A sombra se infiltra na vida cotidiana, em gestos tão pequenos que mal percebemos. O pai que exige do filho a disciplina que nunca conseguiu praticar. O trabalhador que inveja secretamente o colega mais talentoso, mas transforma a inveja em críticas veladas. O amigo que sorri diante de uma conquista, mas sente um espinho de ressentimento atravessar-lhe o peito. Tudo isso é sombra, não porque sejam sentimentos proibidos, mas porque raramente são reconhecidos com honestidade. A cultura da positividade tóxica intensifica o problema. Vivemos em uma época que idolatra a alegria, a produtividade e a gratidão como se fossem dogmas. Mas quem nunca se sentiu vazio ao repetir mantras otimistas? Quem nunca percebeu que a felicidade obrigatória apenas gera mais frustração? A sombra se alimenta desse falso brilho. Quanto mais se tenta sufocar a tristeza, mais ela se insinua. Quanto mais se exige perfeição, mais o fracasso inconsciente encontra formas de se manifestar. E o que acontece quando esses conteúdos negados encontram uma brecha? Eles explodem. Não à toa, tantos líderes, artistas e personalidades públicas caem em escândalos que chocam as massas. Eles representam a parábola moderna da sombra. Quanto maior a máscara, mais profunda a da escuridão atrás dela. O mundo não se assusta porque alguém falhou. Assusta-se porque acreditava na ilusão de que essa pessoa não tinha falhas. A queda expõe não só a sombra do indivíduo, mas a ingenuidade de todos que projetaram nele uma imagem sem rachaduras. Na vida íntima, o mecanismo é o mesmo. Casais implodem não por causa das diferenças em si, mas porque cada um projeta no outro aquilo que se recusa a encarar em si mesmo. A raiva que não se admite vira acusação. O medo que não se reconhece vira controle. O desejo reprimido vira traição. A sombra se infiltra nas frestas da convivência e corrói o vínculo de dentro para fora. Mas talvez o aspecto mais perigoso da sombra seja sua capacidade de transformar o destino em cárcere. Jung alertava que tudo aquilo que não se torna consciente age sobre nós como se fosse uma força externa, como se estivesse escrito nas estrelas. O indivíduo que nunca encara sua covardia pode viver uma vida inteira de submissão, acreditando que as circunstâncias não ajudaram. O que ele não percebe é que foi sua própria sombra, seu medo nunca reconhecido, que o conduziu pela mão até a prisão que chama de destino. No entanto, não se deve confundir sombra com maldade pura. Ela não é apenas o lado monstruoso que carregamos, mas também o repositório de tudo aquilo que foi reprimido pela necessidade de agradar, de se encaixar, de sobreviver. A criança que foi punida por ser criativa pode ter guardado sua imaginação no escuro. O jovem que foi ridicularizado por demonstrar sensibilidade pode ter trancado sua ternura junto com a vergonha. A mulher que aprendeu a ser sempre forte pode ter aprisionado sua vulnerabilidade no porão da alma. A sombra é, portanto, tanto um peso quanto uma reserva de tesouros escondidos. Vivemos em sociedades que nos ensinam a amputar partes de nós mesmos. Ensinaram aos homens que chorar é fraqueza.
Ensinaram às mulheres que raiva é inadequada. Ensinaram a todos que medo deve ser disfarçado, que desejo deve ser moderado, que fragilidade deve ser escondida. Mas a vida psíquica não obedece a decretos culturais. O que é reprimido não desaparece, apenas muda de forma. Por isso, encarar a sombra não é mergulhar em um abismo sem volta, mas reconhecer que esse abismo já nos habita. É deixar de lutar contra fantasmas para, enfim, conversar com eles. É admitir que o monstro sob a cama sempre foi apenas uma parte esquecida da própria pele. E, no entanto, quantos estão prontos para isso? Quantos têm coragem de olhar para além da máscara, de descer até o porão onde guardaram suas dores, seus medos, suas vergonhas? A sociedade não nos prepara para isso. Pelo contrário, nos treina para viver de aparências. O desafio, portanto, é quase heróico. Reconhecer que a verdadeira batalha não é contra o mundo, mas contra o reflexo quebrado dentro de si. A sombra não é uma metáfora distante. Ela se revela em nossas escolhas diárias, naquilo que preferimos evitar, no silêncio desconfortável que preenche o espaço entre uma pergunta honesta e uma resposta fingida. É nesse espaço que mora a verdade não dita, a emoção não assumida, a palavra engasgada. Cada vez que nos calamos por medo de rejeição, cada vez que sorrimos quando na verdade sentimos raiva, alimentamos esse subterrâneo psíquico. Vivemos em uma era em que a exposição é moeda de valor. Cada foto postada, cada atualização de status, cada frase pensada para atrair aplausos, forma uma vitrine cuidadosamente editada de quem gostaríamos de ser. Mas quanto mais essa máscara se aperfeiçoa, mais distante ficamos daquilo que realmente somos. O abismo cresce e dentro dele a sombra se agita, esperando o momento de reclamar sua existência. Carl Jung dizia: ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. É uma advertência clara de que o caminho da verdadeira integração não passa por filtros brilhantes, mas por reconhecer a poeira acumulada no canto da alma. O reflexo disso está em um mal-estar difuso que consome a vida moderna. Ansiedade, depressão, crises de identidade, sintomas que se espalham como epidemia silenciosa. Muitas vezes buscamos culpados: o trabalho opressor, a pressão social, o excesso de informação. Tudo isso pesa, sem dúvida. Mas por trás desse quadro há também uma verdade mais íntima. Não suportamos encarar a nós mesmos. É mais fácil apontar os defeitos alheios do que admitir a raiva que carregamos. É mais confortável culpar o sistema do que reconhecer o medo que nos paralisa. A sombra ganha força exatamente porque não a olhamos de frente. A publicidade, a mídia e até mesmo o discurso do desenvolvimento pessoal muitas vezes reforçam essa fuga. Vendem a ideia de que basta sorrir mais, ser mais produtivo, acreditar mais em si mesmo. Mas o que acontece com quem não consegue? O que acontece com aquele que, mesmo tentando todas as fórmulas, ainda se sente vazio? Surge então uma culpa dupla. Além da dor original, nasce o peso de se sentir incapaz de ser feliz do jeito certo. É nesse vazio que a sombra ri, porque ela sabe que a única saída nunca esteve no mais, mas no mergulho no menos. Menos máscaras, menos ilusões, menos fugas. A sombra também se manifesta nos relacionamentos de forma quase cruel. Quantos vínculos não se tornam prisões invisíveis porque cada um espera que o outro carregue a sua escuridão? Esperamos que o parceiro nos salve da solidão que nunca enfrentamos. Esperamos que o amigo nos cure da insegurança que não admitimos. Esperamos que os outros sejam fortes onde não suportamos ser frágeis. Mas o resultado inevitável é frustração, porque ninguém pode carregar a sombra do outro sem ser esmagado. No entanto, há uma sabedoria oculta nesse processo. A sombra, quando ignorada, nos destrói, mas quando reconhecida, pode se tornar a chave da transformação. Jung afirmava que o encontro com a sombra é o início da individuação, ou seja, do processo de se tornar quem realmente se é. É nesse confronto que deixamos de ser cópias mal feitas de expectativas alheias para assumir, com todas as contradições, a estranheza e a beleza daquilo que nos constitui.
O desafio contemporâneo é que o mundo não nos oferece pausas para esse mergulho. Somos constantemente distraídos. Notificações, prazos, notícias, entretenimento infinito. Cada estímulo é um convite para não pensar, para não sentir, para não olhar para dentro. A sombra se beneficia dessa correria, porque quanto mais corremos, mais fácil é ignorar os sinais do subterrâneo. Até que em algum momento o corpo grita. Vem a crise de pânico, o colapso emocional, a sensação de que a vida perdeu o sentido. Esse é o grito da sombra, exigindo ser ouvida. E quando a escutamos, o que descobrimos não é apenas dor. Descobrimos também potência. A raiva reprimida pode se tornar energia criativa. O medo negado pode se transformar em prudência sábia. A tristeza oculta pode abrir portas para uma sensibilidade mais profunda. A sombra não é um inimigo a ser eliminado, mas uma força a ser integrada. Negá-la é viver incompleto. Acolhê-la é começar a ser inteiro. Metaforicamente, é como viver em uma casa onde um quarto permanece sempre trancado. Podemos decorar o resto dos cômodos, podemos abrir as janelas e deixar a luz entrar, mas sempre haverá um corredor escuro que evitamos percorrer. Um dia, no entanto, o som vindo desse quarto se torna impossível de ignorar. É preciso coragem para abrir a porta, e o que se encontra ali assusta. Mas, ao mesmo tempo, revela tesouros esquecidos, memórias, dons, verdades que não podiam florescer, porque estávamos ocupados demais, fingindo ser apenas claros. Talvez seja por isso que tantos artistas, escritores e pensadores mergulharam em suas sombras e dali tiraram obras imortais. A arte nasce, muitas vezes, da ferida. A filosofia, da dúvida. A psicologia, da inquietação. É como se o humano só se tornasse plenamente humano quando aceita que carrega dentro de si não apenas a luz do ideal, mas também a noite do real. Existe algo de paradoxal na sombra. Ela é ao mesmo tempo aquilo que mais tememos e aquilo que mais necessitamos. O medo nasce porque ela ameaça a identidade cuidadosamente construída, mas a necessidade vem porque sem ela não há crescimento autêntico. Um ser humano que não encara sua sombra permanece infantil, dependente, fragmentado. É como uma árvore que tenta alcançar o céu sem permitir que suas raízes penetrem profundamente na terra. Jung alertava: não se pode alcançar a iluminação fantasiando sobre figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Não há atalho que ignore essa descida. O cotidiano moderno, no entanto, nos empurra para a superfície. Vivemos como atores em um teatro sem intervalos, encenando papéis sociais o tempo todo. O profissional competente, o amigo compreensivo, o parceiro ideal, o indivíduo bem-sucedido. Mas o preço dessa atuação é alto. A alma, exausta de fingir, começa a se revoltar. O vazio existencial que tantos experimentam não é a ausência de conquistas, mas a ausência de autenticidade. Quantos homens e mulheres alcançam tudo o que disseram querer? Carreira, status, família, reconhecimento. E ainda assim sentem-se como estranhos em sua própria pele. É porque, ao longo da jornada, sacrificaram o encontro consigo mesmos. A sombra também se infiltra nos espaços coletivos. Basta observar o clima das redes sociais. O ódio despejado nos comentários, a intolerância, o prazer mórbido em destruir reputações. São projeções massivas daquilo que cada um não quer enxergar em si. Jung dizia: tudo aquilo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Mas em vez de usar esse desconforto como espelho, preferimos apontar dedos, convencidos de que o mal está sempre do lado de fora. Assim, a sombra não se dissolve, apenas muda de disfarce. O mesmo vale para as polarizações políticas e culturais. De um lado, os que se julgam moralmente superiores. De outro, os que se vangloriam de sua suposta lucidez. Ambos projetam na parte oposta tudo aquilo que não suportam admitir em si mesmos. O resultado é um embate interminável em que ninguém se escuta de fato, porque a guerra não é externa, é interna. O mundo se torna palco de batalhas pessoais não resolvidas. E o preço desse auto-engano se reflete na saúde mental. Somos a geração mais conectada,
e, ao mesmo tempo, mais solitária. Vivemos rodeados de informações, mas raramente paramos para dialogar com a nossa própria interioridade. Fugimos do silêncio porque nele ecoa a voz da sombra. Buscamos distrações constantes, mas quanto mais fugimos, mais o vazio cresce. A vida se torna um ciclo de consumo e cansaço, um ritual de alienação em que o essencial é sempre adiado. A sombra também se revela nos momentos de fracasso. Quando algo dá errado, quando somos rejeitados, quando perdemos aquilo que parecia garantido, é como se o verniz da identidade social se rachasse. Surge a sensação incômoda de vulnerabilidade. É nesses momentos que a sombra sussurra. Veja, você não é apenas a imagem que mostra. Você é também essa fragilidade, essa dor, esse medo. Muitos tentam calar essa voz, voltando rapidamente à busca de sucesso e reconhecimento. Mas aqueles que ousam escutar descobrem algo transformador. O fracasso pode ser mestre mais sábio do que a vitória. Essa é a lição que tantas tradições espirituais já intuíram antes de Jung. No mito, o herói precisa descer ao submundo antes de retornar renovado. Na alquimia, o ouro só nasce da matéria bruta que precisa ser decomposta. No cristianismo, a ressurreição só acontece depois da morte. São metáforas diferentes para o mesmo processo psíquico. Só quem encara a própria sombra pode se transformar de verdade. No entanto, integrar a sombra não significa justificar comportamentos nocivos ou se render ao caos. Significa reconhecer que somos contraditórios, que dentro de nós habitam forças opostas e que só a partir desse reconhecimento é possível escolher com mais consciência. Quem ignora a própria agressividade, por exemplo, corre o risco de projetá-la nos outros e viver em constante conflito. Mas quem reconhece sua agressividade pode transformá-la em firmeza, em capacidade de se posicionar sem destruir. É nesse ponto que a psicologia de Jung dialoga de forma profunda com os dilemas atuais. Vivemos um tempo de polarizações, de extremismos, de máscaras digitais. Nunca foi tão urgente aprender a conviver com a complexidade interior. Se cada indivíduo começasse a integrar a própria sombra, talvez o mundo coletivo refletisse menos violência e mais compreensão. Mas essa integração exige coragem rara. É preciso suportar olhar para os próprios monstros sem se apressar em matá-los, compreendendo que eles também guardam tesouros. É preciso aceitar que não somos apenas o herói da narrativa que contamos, mas também o vilão que tentamos esconder. É preciso reconhecer que a raiva, a inveja, o ciúme, a preguiça, a tristeza, tudo isso faz parte da tapeçaria que nos constitui. Negar esses fios é mutilar a própria alma. Por isso Jung afirmava: confrontar-se com a própria sombra é mostrar-lhe respeito e atenção. Não é um gesto de fraqueza, mas de maturidade. É um ato de reconciliação com aquilo que fomos, com aquilo que somos e com aquilo que ainda podemos ser. A sombra não é apenas um conceito abstrato da psicologia. Ela se infiltra nas pequenas cenas do dia a dia, nas sutilezas que muitas vezes passam despercebidas. É o ressentimento que carregamos quando vemos alguém obter aquilo que desejamos em silêncio. É a raiva que disfarçamos em ironia. É a solidão escondida atrás de um sorriso protocolar em reuniões sociais. São pequenas rachaduras que revelam o que não aceitamos em nós mesmos. Na lógica frenética do mundo contemporâneo, fomos ensinados a varrer essas rachaduras para debaixo do tapete. A sociedade valoriza a produtividade, o desempenho e a imagem perfeita. Mas cada emoção reprimida retorna de outra forma, deformada, como um rio represado que encontra fissuras por onde jorrar. É por isso que tantas pessoas, aparentemente fortes e bem-sucedidas, acabam sucumbindo a crises de ansiedade, depressão e colapsos emocionais. A máscara não resiste por muito tempo quando a alma clama por reconhecimento. O trabalho é um dos palcos mais evidentes desse embate. Vivemos em culturas corporativas que incentivam a competição, o perfeccionismo e o constante estar bem. Mas no subsolo psicológico, acumulam-se frustrações, ressentimentos, medos de fracasso. Quando essas forças reprimidas explodem, surgem ambientes tóxicos, lideranças abusivas,
desgaste coletivo. O que não é encarado no íntimo se transforma em veneno que contamina relações e estruturas. O mesmo se aplica aos relacionamentos afetivos. Quantos casais se perdem porque cada um projeta no outro a sua própria sombra? O ciúme, por exemplo, muitas vezes nasce não da desconfiança real, mas da insegurança que não ousamos admitir. A crítica constante ao parceiro pode ser apenas reflexo das próprias falhas que não queremos enxergar. Jung lembrava: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Mas olhar para dentro é um gesto raro em tempos de pressa e distrações constantes. E não é apenas no âmbito pessoal que a sombra se manifesta. Ela também se revela nas contradições coletivas. Uma sociedade que proclama a liberdade, mas vive escrava do consumo. Que prega tolerância, mas alimenta guerras de ódio nos discursos. Que exalta a autenticidade, mas exige conformidade. São paradoxos que denunciam sombras culturais. Aquilo que negamos em nossas estruturas sociais retorna como sintomas de crise, violência e alienação. O digital amplifica esse fenômeno. As redes sociais são vitrines da persona, a máscara luminosa que exibimos ao mundo, mas ao mesmo tempo são também abismos onde despejamos nossas sombras. A hostilidade anônima, os cancelamentos, a inveja travestida de crítica. Tudo isso são expressões da escuridão coletiva que encontra um palco perfeito no ambiente virtual. Ali, onde cada um veste máscaras coloridas, a sombra dança com liberdade disfarçada. Há, no entanto, uma verdade inescapável. A sombra nunca desaparece por completo. Ela pode ser negada, reprimida, projetada, mas sempre encontra modos de retornar. É como a noite que inevitavelmente sucede o dia. Fingir que ela não existe é viver em guerra constante com a realidade. Reconhecê-la, por outro lado, não significa sucumbir a ela, mas dialogar com ela. Como dizia Jung, ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Esse diálogo exige uma nova coragem, não a bravura de conquistar o mundo externo, mas a ousadia de conquistar a si mesmo. É o tipo de coragem que não gera aplausos, porque acontece no silêncio da interioridade. É enfrentar o desconforto de admitir falhas, de assumir responsabilidades, de encarar dores antigas. Mas é também dessa coragem que nasce a verdadeira liberdade. Pois quando a sombra deixa de ser inimiga, ela se transforma em aliada, fornecendo energia criativa, autenticidade e profundidade à vida. Os que se recusam a fazer esse movimento correm o risco de permanecer eternamente presos em um ciclo de repetição. Repetem erros, repetem relações destrutivas, repetem vícios. A sombra ignorada é como uma criança abandonada. Quanto mais negligenciada, mais feroz se torna em sua demanda por atenção. E o preço dessa negligência é pago com estagnação, ressentimento e um vazio que nada parece preencher. É aqui que o pensamento de Jung se torna não apenas teoria psicológica, mas um mapa existencial. Ele nos lembra que a verdadeira individuação, o processo de nos tornarmos quem realmente somos, só acontece quando a luz e a sombra se encontram. Quando paramos de dividir nossa alma em aceitável e inaceitável e reconhecemos que somos uma totalidade viva, feita de contradições. O convite é claro: descer ao subterrâneo de si mesmo não é sinal de fraqueza, mas de maturidade. Encarar a sombra é libertar-se do fardo de fingir. É abrir espaço para uma vida mais honesta, menos guiada por aparências e mais orientada pela verdade interior. Em tempos de máscaras e simulacros, esse gesto se torna não apenas terapêutico, mas revolucionário. A sociedade atual é uma engenhosa fábrica de máscaras. Desde cedo somos moldados a mostrar apenas o que é aceito, apenas o que se encaixa no padrão. A criança que demonstra tristeza é ensinada a sorrir. O jovem que expressa raiva é repreendido. O adulto que revela fragilidade é julgado. Assim aprendemos a domesticar nossas emoções e a escondê-las no porão da consciência. Mas tudo aquilo que é reprimido não desaparece. Acumula-se, fermenta, cresce. A sombra é, nesse sentido, uma herança de silêncios. Jung percebeu que o preço da civilização era esse. Quanto mais a cultura exige ordem,
mais o indivíduo precisa esconder sua desordem interior. Mas a ordem não é completa. Ela sempre carrega consigo um subterrâneo de caos. A sombra é esse caos latente, pronto para se manifestar quando a fachada se rompe. Basta uma crise, uma perda, uma rejeição para que o mundo cuidadosamente construído desmorone, revelando o que estava escondido. O exemplo mais visível disso está nas explosões emocionais que parecem surgir do nada. Uma pessoa calma, polida, exemplar, de repente perde o controle em uma situação banal. Não é que aquela explosão tenha surgido do acaso. Ela é fruto de anos de repressão. É a sombra exigindo espaço, lembrando que não pode ser ignorada indefinidamente. No mundo digital, esse fenômeno ganha novas formas. Basta observar os comentários nas redes sociais. O ódio desproporcional, as ofensas anônimas, as guerras virtuais. Muitas vezes não se trata de opinião genuína, mas da projeção da sombra coletiva. Jung dizia: enquanto não tornarmos o inconsciente consciente, ele dirigirá a nossa vida e nós o chamaremos de destino. O que vemos online é exatamente isso. Indivíduos inconscientes de suas próprias trevas, despejando nelas os fragmentos que não suportam carregar sozinhos. A projeção é um mecanismo poderoso. Quando não suportamos enxergar algo em nós, vemos esse algo nos outros. O invejoso acusa o outro de arrogância. O corrupto chama todos de desonestos. O frágil aponta a fraqueza alheia. A sombra, não reconhecida, torna-se um espelho distorcido que projeta seus reflexos no mundo. E assim vivemos em uma sociedade cada vez mais dividida, onde cada um vê no outro aquilo que não consegue admitir em si mesmo. No entanto, reconhecer a sombra não é uma tarefa de autopunição. Não se trata de mergulhar na culpa ou se afogar em vergonha. Trata-se de compreender que aquilo que rejeitamos em nós faz parte da mesma estrutura que também guarda nossas forças. A raiva reprimida, quando integrada, pode se tornar energia transformadora. O medo, quando aceito, pode nos ensinar prudência. O desejo oculto, quando acolhido, pode se tornar impulso criativo. É por isso que Jung afirmava: não nos tornamos iluminados ao imaginar figuras de luz, mas ao tornar consciente a escuridão. Essa frase é especialmente necessária em um tempo que idolatra a positividade superficial. Vivemos cercados por mantras de pense positivo, atraia coisas boas, seja sempre luz. Mas essa busca obsessiva pela luz, paradoxalmente, gera mais sombra. Porque toda vez que alguém se força a ser sempre positivo, está empurrando suas dores cada vez mais para o inconsciente. E o resultado é um sorriso forçado que esconde lágrimas, uma alegria artificial que mascara uma angústia crescente. O preço disso é alto. Pessoas adoecem, não apenas no corpo, mas na alma. Ansiedade, depressão, solidão. Essas são as epidemias silenciosas de um mundo que não permite espaço para a vulnerabilidade. Vivemos cercados de aparências perfeitas, mas no íntimo muitos carregam a sensação de serem impostores de si mesmos. Essa desconexão interna é uma das maiores dores do nosso tempo. E ainda assim, a sombra não é inimiga. Ela é a guardiã daquilo que precisamos enfrentar para nos tornarmos inteiros. Como o guardião de um portal, ela nos desafia a atravessar o medo, a encarar a verdade, a suportar a dor. Somente quando aceitamos essa travessia é que podemos nos aproximar daquilo que Jung chamava de individuação. O processo de nos tornarmos aquilo que realmente somos, em toda a nossa complexidade. Talvez esse seja o maior desafio da vida moderna. Parar de fugir da própria sombra. Parar de anestesiar com consumo, distrações, comparações. Parar de projetar nos outros o que não suportamos reconhecer em nós. Porque no fim, não é o mundo que precisa mudar para que encontremos paz, mas a forma como nos relacionamos com nossa própria escuridão. A sombra é inevitável, mas não precisa ser prisão. Quando integrada, ela se torna ponte. Uma ponte que conecta nossos instintos mais profundos com nossa consciência mais elevada. Uma ponte que transforma medo em coragem, raiva em força, vazio em criação. Talvez a maior armadilha do nosso tempo seja acreditar que podemos existir apenas na superfície.
As redes sociais nos oferecem filtros que apagam rugas, plataformas que prometem felicidade instantânea, discursos que nos convencem de que basta acreditar para que tudo se resolva. Criamos um teatro da vida onde cada um interpreta um personagem ensaiado. Mas nos bastidores desse teatro, a sombra espera. Ela não é derrotada pelo silêncio, nem pela negação, nem por slogans de autoajuda. Ela se alimenta do que escondemos, cresce nas ausências, infiltra-se nas palavras que deixamos de dizer. E quanto mais a ignoramos, mais feroz se torna. Jung nos lembra: todos carregamos uma sombra, e quanto menos ela está incorporada na vida consciente do indivíduo, mais escura e densa ela é. Esse é o motivo pelo qual tantas pessoas se veem presas em padrões que não compreendem, repetem os mesmos erros em relacionamentos, revivem os mesmos fracassos profissionais, caem nas mesmas armadilhas emocionais. É como se algo invisível puxasse os fios de suas vidas. Esse algo é a sombra não integrada, o inconsciente que governa sem ser percebido. No cotidiano, isso se manifesta de formas sutis. Alguém que julga constantemente os outros talvez esteja, sem perceber, projetando neles aquilo que rejeita em si. A pessoa que sente raiva desproporcional diante de pequenas situações talvez esteja expressando anos de emoções contidas. O indivíduo que vive em busca de reconhecimento pode, na verdade, estar tentando tapar um vazio interno que não quer enfrentar. E é curioso notar como a cultura contemporânea, em vez de ajudar a integrar essas dimensões, reforça a dissociação. Somos bombardeados por mensagens de produtividade extrema, de comparações incessantes, de felicidade obrigatória. A vida se transforma em uma vitrine onde exibimos apenas o que acreditamos que nos torna dignos. Mas essa vitrine é frágil, e quando se quebra, o que emerge é tudo aquilo que foi escondido atrás dela. Nesse sentido, a sombra também é um convite à autenticidade, porque apenas ao reconhecê-la, podemos romper com o jogo de aparências e nos aproximar da verdade de quem somos. Mas esse caminho não é fácil. Ele exige coragem para encarar a dor, humildade para reconhecer as próprias falhas e paciência para caminhar em meio à incerteza. Metaforicamente, lidar com a sombra é como descer a uma caverna. No início, tudo é escuro, hostil, ameaçador. Os sons parecem estranhos, as paredes parecem fechar-se. Mas à medida que os olhos se acostumam à escuridão, começa-se a distinguir formas, caminhos, símbolos. E ali, no fundo, muitas vezes encontramos tesouros esquecidos, talentos reprimidos, verdades sufocadas, forças não exploradas. Essa jornada é também profundamente coletiva. A sombra não é apenas individual. Existe também a sombra da sociedade. Guerras, preconceitos, intolerâncias. Todos esses fenômenos são manifestações do inconsciente coletivo. São expressões de conteúdos que não foram reconhecidos, que se acumularam e explodiram em destruição. Hoje vivemos um tempo em que essa sombra coletiva parece mais ativa do que nunca. A polarização política, o ódio disseminado online, as crises globais, tudo isso pode ser visto como reflexos de um mundo que se recusa a olhar para suas contradições. Ao invés de dialogar, preferimos acusar. Ao invés de compreender, escolhemos cancelar. E assim a sombra se fortalece, porque cada exclusão aumenta o acúmulo do que não foi integrado. Mas se há perigo na sombra, há também promessa, porque é no enfrentamento dela que se dá o verdadeiro crescimento. Nenhuma jornada de autoconhecimento é completa sem atravessar esse território. Nenhuma cura é possível sem que a ferida seja olhada. Nenhuma transformação é real sem que a verdade seja encarada. Jung dizia que a sombra é um problema moral que desafia toda a personalidade do ego, pois ninguém pode tornar-se consciente dela sem considerável esforço moral. Essa frase ecoa como um lembrete. Lidar com a sombra não é apenas tarefa intelectual, mas um ato de coragem existencial. No fim, a questão não é se temos ou não uma sombra. Todos a temos. A questão é, continuaremos prisioneiros dela, deixando que ela conduza nossas escolhas, sem percebermos, ou aceitaremos o desafio de trazê-la à luz da consciência?
Talvez seja mais fácil acreditar que a sombra pertence apenas aos outros. Apontamos o dedo para políticos corruptos, para celebridades envolvidas em escândalos, para vizinhos que agem de forma mesquinha. Mas ao fazer isso, muitas vezes ignoramos que a mesma escuridão que criticamos neles habita em nós. Esse é o mecanismo da projeção, que Jung descreveu como inevitável. Aquilo que não reconhecemos em nós mesmos, projetamos nos outros. Quantas vezes o ódio que sentimos por alguém não é, no fundo, o reflexo de algo que tentamos esconder dentro de nós? O indivíduo que despreza o egoísmo talvez lute secretamente contra seu próprio desejo de colocar-se em primeiro lugar. Aquele que condena a fraqueza pode estar fugindo da sua própria fragilidade. O que enxerga apenas arrogância nos outros talvez esteja em guerra com o orgulho que não admite possuir. Esse processo é doloroso, mas também libertador. Porque ao percebermos que as falhas que enxergamos fora de nós muitas vezes são espelhos do que negamos em nosso interior, começamos a dissolver a ilusão da separação. Passamos a entender que o ser humano é feito de luz e de sombra, e que negar uma parte de si é viver pela metade. Na vida moderna, esse mecanismo se intensifica. As redes sociais, por exemplo, tornaram-se um grande palco de projeções. A cada comentário de ódio, a cada ataque anônimo, a cada cancelamento público, vemos a sombra coletiva se manifestando em escala global. É como se o inconsciente, antes restrito ao silêncio da alma individual, tivesse encontrado um megafone. Mas quanto mais gritamos para fora, menos escutamos para dentro. E isso tem consequências graves, porque uma sociedade que não reconhece sua sombra cria monstros. As guerras não começam do nada. Elas são o resultado de ressentimentos, frustrações e medos que se acumularam sem serem encarados. O preconceito não nasce do ar. Ele é fruto de uma sombra coletiva que rejeita a diversidade e projeta inseguranças no outro. Até mesmo a crise ambiental pode ser lida como uma expressão da sombra humana. Uma civilização que nega seus limites, que se vê como separada da natureza, acaba projetando sua arrogância no planeta e colhendo destruição. Mas seria simplista demais pensar que a sombra é apenas negativa. Jung afirmava que dentro dela não estão apenas os instintos mais sombrios, mas também potenciais não realizados. Muitas vezes, escondemos não apenas o que tememos, mas também o que poderíamos ser de mais grandioso. O medo do julgamento, a rigidez das normas sociais, a busca por aceitação, tudo isso faz com que talentos, sonhos e verdades sejam reprimidos junto com nossos vícios e defeitos. Quantas pessoas sufocam a criatividade porque foram ensinadas de que arte não dá futuro? Quantas escondem sua sensibilidade porque ouviram desde cedo que homem não chora? Quantas silenciam sua intuição porque foram convencidas de que a razão é superior ao sentimento? A sombra, nesse caso, torna-se um cofre onde não apenas guardamos nossos medos, mas também nossos dons. E aqui surge uma das maiores ironias da vida. Muitas vezes, aquilo que mais desejamos ser está escondido justamente naquilo que mais tememos enfrentar. É como uma flor rara que só floresce no coração do deserto. Só quem tem coragem de atravessar a aridez pode encontrá-la. Por isso, o trabalho com a sombra é inseparável da jornada de autoconhecimento. Não basta buscar luz, não basta cultivar virtudes, não basta recitar mantras de positividade. É preciso descer, sujar as mãos, olhar nos olhos daquilo que nos assusta. Porque a verdadeira liberdade não vem da negação, mas da integração. Jung dizia: não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Essa frase carrega uma verdade que atravessa os séculos. Vivemos em uma era obcecada pela busca da luz, da felicidade imediata, da perfeição estética, do sucesso constante. Mas esquecemos que a luz só tem sentido porque existe a escuridão. Talvez seja a hora de perguntar: o que cada um está deixando na escuridão? Que verdades estão sendo enterradas sob a pressa, a distração, a máscara social? Que dores não foram choradas? Que sonhos não foram ditos? Que fragilidades não foram admitidas? Cada resposta a essas perguntas
nos aproxima mais do núcleo da sombra e, consequentemente, mais do núcleo de nós mesmos. No fim, encarar a sombra é um ato de maturidade. É deixar de viver como crianças que acreditam que o mal está sempre fora, no outro, no distante. É assumir a responsabilidade de reconhecer que cada ser humano carrega dentro de si a capacidade tanto para criar quanto para destruir, tanto para amar quanto para odiar. E é nessa aceitação que se abre a possibilidade de escolher conscientemente o caminho a seguir. A sombra não é uma inimiga a ser destruída, mas uma companheira inevitável da existência. Ela caminha ao lado de cada gesto, de cada escolha, de cada palavra não dita. Negá-la é como tentar apagar o próprio reflexo no espelho. Quanto mais se luta, mais ele retorna. É por isso que a verdadeira coragem não está em erguer muralhas contra a escuridão, mas em abrir as portas e deixar que ela se sente à mesa. No mundo de hoje, que idolatra a velocidade, a imagem e a performance, essa tarefa se torna ainda mais urgente. Nunca antes houve tanta pressão para mostrar apenas o lado luminoso da vida. Redes sociais funcionam como vitrines brilhantes, onde todos parecem sorrir, prosperar, viajar e conquistar. Mas por trás dessa cortina de luz artificial, a sombra cresce em silêncio. Ansiedade, depressão, solidão, tudo aquilo que não cabe no espetáculo da felicidade se acumula como um peso invisível. E, no entanto, é justamente aí que reside a chance de transformação. Jung afirmava que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. A sombra é o portal desse despertar, porque olhar para dentro é inevitavelmente deparar-se com o que se tentou esconder. É confrontar não apenas os erros, mas também os desejos reprimidos, as potências não exploradas, os caminhos não trilhados. É nesse mergulho que nasce uma vida mais inteira. Não porque a dor desaparece, mas porque ganha sentido. Não porque o medo deixa de existir, mas porque deixa de controlar. Integrar a sombra é recuperar pedaços perdidos de si mesmo e reconhecer que não existe completude sem contradição. Vivemos tempos em que muitos preferem o conforto da distração ao silêncio da reflexão. Mas o preço é alto. Uma sociedade que foge da própria sombra se torna frágil, intolerante, pronta para projetar seus medos em inimigos inventados. A cura coletiva começa no indivíduo que tem coragem de se conhecer de verdade. Porque cada pessoa que encara sua escuridão abre espaço para mais lucidez no mundo. Talvez, no fundo, a sombra seja apenas um lembrete de que somos humanos, de que não fomos feitos para a perfeição, mas para a complexidade, de que dentro de cada um existe um campo de batalha, mas também a possibilidade de reconciliação. E é nesse ponto que a vida ganha densidade, que a existência se torna mais do que mera sobrevivência. Torna-se um ato de consciência. A jornada não é fácil. Ela exige paciência, exige honestidade, exige silêncio em uma era barulhenta. Mas é a única capaz de nos devolver aquilo que tanto buscamos fora. A autenticidade. Porque apenas quem reconhece sua sombra pode de fato habitar sua própria luz, sem medo de perdê-la. No fim, a pergunta não é se carregamos uma sombra, porque todos carregamos. A verdadeira questão é: vamos continuar a negá-la, deixando que ela nos governe em segredo? Ou vamos ter a coragem de iluminá-la e assim tornar-nos inteiros? A vida é uma dança entre luz e sombra, e o erro mais comum é acreditar que a felicidade se encontra na ausência de escuridão. Mas a verdade é outra. Plenitude nasce quando aprendemos a carregar nossa sombra sem medo, reconhecendo-a como parte inseparável de quem somos. Fugir dela é viver dividido, fragmentado, condenado a repetir os mesmos ciclos de dor e vazio. Encará-la, por outro lado, é abrir espaço para a verdadeira liberdade. Carl Jung dizia: não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas sim tornando a escuridão consciente. É esse o chamado que ecoa em cada um de nós. E talvez o maior desafio de nossa era não seja conquistar mais poder, dinheiro ou aplausos, mas sim a coragem de olhar para dentro, sem máscaras, sem distrações, sem a anestesia do excesso. O mundo moderno nos ensina a correr, a acumular, a aparentar.
Mas a sombra sussurra outra lição. Desacelere, encare-se, integre-se. Porque não existe vitória maior do que reconciliar-se consigo mesmo. Não existe conquista mais profunda do que se tornar inteiro, mesmo em meio às contradições. Se estas palavras ressoaram em você, se de alguma forma tocaram aquela parte silenciosa que sempre soube que havia mais do que o brilho superficial da vida, então este é apenas o começo. Há muito ainda a ser explorado, muito ainda a ser revelado. Por isso, convido você a continuar essa jornada comigo. Inscreva-se no canal e faça parte de um espaço onde a reflexão não teme a escuridão, mas a abraça como fonte de transformação. Aqui, a filosofia e a psicologia se encontram para iluminar o invisível, para dar voz ao que foi silenciado, para transformar sombra em consciência. O caminho é longo, mas não precisa ser trilhado sozinho.